Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu não concordando com o que eu disse sobre a criação, isto é, que Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, fale de tempos imemoriais, que ninguém sabe quantos zilhões de anos, e aí o versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e que essa parte estaria falando do caos resultante, possivelmente, da rebelião dos anjos. Você não concordou também que, a partir daí, Deus estaria não criando, mas restaurando o mundo e moldando as coisas a partir da matéria-prima já existente, como quando ele fez Adão, formou Adão a partir do barro. Para embasar os seus argumentos, você citou um cientista cristão. Bem, eu conheço pessoalmente o cientista cristão que você citou e nós moramos na mesma cidade. E eu acredito na seriedade do trabalho dele de promover o criacionismo e nos argumentos científicos que ele usa bastante nesse trabalho que ele faz. Eu respeito o esforço dele em se opor à falsa teoria da evolução, e eu não teria nem capacidade de discutir as evidências científicas que ele costuma colocar sobre a mesa nas suas palestras, vídeos e entrevistas, simplesmente porque eu não sou cientista e eu não tenho formação científica ou bagagem para tanto. Mas eu acredito que a abordagem dele e dos simpatizantes da teoria da Terra Jovem esteja equivocada. A abordagem dos cientistas e teólogos que abraçam essa causa é muito sedutora, já que a cada dia a ciência descobre novas supostas evidências de uma criação recente. E como faziam os gregos da antiguidade, que de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade, Atos 17 e 21, nós temos essa tendência também como seres humanos que somos. Não me entenda mal, o que creio não é uma defesa de Darwin ou da teoria da evolução, mas também não tem nada a ver com a teoria da Terra Jovem, de alguns criacionistas que acreditam que o universo tenha apenas cerca de 6.000 anos, embora nem todos concordem com o mesmo número, o mesmo número de anos aí. O problema dessa ala dos criacionistas é que eles tentam construir as suas conclusões sobre um fundamento instável e mutável, que é a ciência. Mas não é na ciência que nós devemos buscar provas, seja para a criação, seja para a idade do planeta e do universo, mas sim na palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode ser aceita pela fé, não por evidências absolutamente tangíveis. A Wikipedia diz que o método científico consiste em juntar evidências empíricas verificáveis, baseadas na observação sistemática e controlada, geralmente resultantes de experiências ou pesquisa de campo, e analisá-las com o uso da lógica. Esse é o método científico. Por outro lado, a fé, segundo a palavra de Deus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Ou seja, a ciência é a busca das coisas, das provas visíveis, tangíveis. E a fé é a certeza do invisível, do intangível. Se nós precisássemos da ciência para provar alguma coisa na Bíblia, nunca chegaríamos a uma certeza, porque, como alguém disse, a ciência caminha de funeral em funeral. As evidências científicas que hoje são válidas, amanhã podem não ser mais válidas. Quando você olha para as descobertas científicas e arqueológicas, você não deve enxergar tudo como estático, como se tudo já tivesse sido descoberto. Amanhã muda tudo completamente. Até Darwin, as suas teorias são contestadas em alguns momentos aí. Vá a uma biblioteca e veja se você encontra a coleção Tesouro da Juventude. Você vai achar graça de tanta bobagem que é publicada na seção reservada à ciência, astronomia, medicina, biologia, etc. Eu tinha uma edição, quando garoto, eu tinha uma edição de 1955, é uma coleção grande, o ano que eu nasci, inclusive. Eu ganhei do meu pai e eu devorava todos os seus volumes, eu lia e relia e me maravilhava com todas as coisas que dizia, mas grande parte do que eu aprendi naquela enciclopédia hoje é tido pela mesma ciência
como sem fundamento, como um absurdo. Eu vou introduzir aqui um alerta contra o hábito de se tentar provar a criação pela ciência, algo que vem acontecendo com uma frequência cada vez maior na cristandade. É uma tendência tão sutil que muitos cristãos não estão percebendo para onde isso leva, que é justamente no rumo da apostasia. E foi o Senhor quem disse isso, não eu. Como assim? Querer buscar na ciência provas da criação poderia levar ao abandono da fé? Exatamente. Porque nós somos exortados a andar por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, 7. E eu me atreveria a dizer que isso inclui aprender como as coisas foram criadas. Ao usar o termo apostasia, eu não estou falando de perda de salvação ou de alguma heresia claramente nefasta, como muitas que vêm sendo introduzidas na cristandade. Eu estou falando do risco que os cristãos correm de serem seduzidos a acreditar no caminho indicado pelo GPS da ciência, para levá-lo à resposta de quando e como o mundo foi criado. Você já passou pela experiência de confiar na ciência do seu GPS e acabar entrando em um bairro perigosíssimo que fez as suas mãos tremerem, suarem? Pois é, o GPS é a última bolacha do pacote em termos de geolocalização, mas mesmo assim já levou pessoas à morte. Eu mesmo, durante muitos anos, fui seduzido pela ideia de buscar evidências científicas para comprovar o que a Bíblia diz, mesmo quando algo me dizia para não seguir por ali. Quando eu me converti, eu vou explicar o porquê, né? Quando eu me converti, um dos livros que eu joguei no lixo, era um livro grande, um livro grosso, o nome era E a Bíblia Tinha Razão, Como a Ciência Comprova os Acontecimentos Descritos na Bíblia. O autor era um alemão, Werner Keller. O livro é uma verdadeira armadilha, por parecer ser o que não é. Não espere encontrar nele explicações bíblicas para a Bíblia, mas somente uma tentativa de desconstrução da fé para levar o leitor a acreditar que todos os milagres bíblicos teriam explicações científicas, portanto não seriam milagres, coisa nenhuma. A abordagem do livro é a mesma dos documentários de TV, que geralmente só querem que você acredite no sobrenatural quando tratam de experiências espiritualistas, esotéricas, mas quando o assunto é Bíblia, eles tentam provar tudo pela ciência, descartando a fé, jogando a fé para escanteio. É possível que você até encontre nos meus escritos e vídeos anteriores algumas das minhas incursões nesse território de tentar provar pela ciência as verdades bíblicas. São de uma época quando eu ainda não entendia o erro que isso é. E felizmente nós podemos aprender sempre. O que eu tenho aprendido é que a Bíblia responde às questões que a Bíblia levanta. Simples assim. Procure na Bíblia respostas para a Bíblia. Quer uma prova bíblica incontestável de que não é a ciência ou as teorias da evolução e terra jovem as ferramentas que devemos utilizar para provar a criação? Veja essa passagem. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 3. Pronto. Aí está todo o GPS de que você precisa para chegar a conclusões confiáveis quanto à criação. Fé. E quando eu digo que a cristandade, seduzida pela teoria criacionista da Terra Jovem e é embalada por evidências científicas e arqueológicas de velhas e novas descobertas, está seguindo o norte que leva à apostasia, aqui vai o que o próprio Senhor declarou. Ele falava do momento posterior à saída da igreja deste mundo e imediatamente anterior à sua vinda para julgar as nações e estabelecer o seu reino. Quando apenas um pequeno remanescente estará aguardando pelo Messias em um mundo entregue ao abandono da verdade e abandono da fé. Veja o que ele disse. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, 8. Assim estará a humanidade e os cristãos apóstatas naquele momento, todos crendo cegamente na ciência, chegando ao cume da escalada que a humanidade empreendeu nos últimos séculos. A pergunta retórica do Senhor aparece ali como se fosse um recheio de um sanduíche entre dois eventos no texto do capítulo. O primeiro, do versículo 1 ao 7, fala de uma viúva insistente, como são aqueles que buscam com fé a resposta para os seus anseios, como deve ser a oração, ou o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 8, versículo 1. O outro evento,
separado, então, por esse versículo que o Senhor fala que não encontrará fé no mundo. O outro evento fala de um fariseu confiante na sua própria capacidade de se justificar diante de Deus e desfilando o que ele acreditava serem grandes feitos aos olhos de Deus. O contraste é dado pelo publicano, que estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. O publicano tinha zero confiança própria. Esperava com fé pela misericórdia de Deus. Agora considere que Lucas, no seu evangelho, não descreve as coisas numa sequência cronológica. Ele descreve em sequência moral. E aonde o texto nos leva? Em seguida, aos meninos dos versículos imediatamente posteriores, que os discípulos queriam impedir de ir a Jesus e são repreendidos. Deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Lucas 18:16. A Bíblia não diz textualmente que nós devemos ter fé como a de uma criança, mas subentende isso em Marcos 10:15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Uma criança não precisa ver para crer. Ela simplesmente acredita no que nós dizemos a ela. Eu vou dar um exemplo de como buscar na própria Bíblia, e não na ciência, na cultura, na tradição humana, as respostas para entender a Bíblia. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3. Repare que a palavra criados, no grego, é katartizo, a mesma usada em Mateus 4:21 e Marcos 1:19. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Consertando é katartizo, as redes. É a mesma palavra usada lá, traduzida como os mundos foram criados. Na realidade, a tradução poderia ser: os mundos foram consertados. O dicionário Strong define assim: katartizo. Primeiro, restituir, isto é, preparar, examinar, completar. Outra definição: emendar o que estava quebrado ou rachado, reparar. Outra tradução: completar. Outro significado: preparar, equipar, colocar em ordem, arranjar, ajustar. Outro significado: preparar ou ajustar para si mesmo. Outro significado, agora no sentido ético: fortalecer, aperfeiçoar, completar, tornar-se no que se deve ser. Em nenhum momento o significado dessa palavra tem a ver com criação, do nada fazer alguma coisa. Veja outro exemplo tirado da própria Bíblia. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai, katartizo, o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1. Aqui o mesmo termo, katartizo, no original grego, é traduzido nas nossas Bíblias de diferentes maneiras. Na Almeida Corrigida Fiel está encaminhar. Na Almeida Revista Atualizada está corrigir. Mas, na minha opinião, a mais acertada é a versão brasileira, que está restaurar. Restaurar. Seria então: vós que sois espirituais, restaurai o tal em espírito de mansidão. Percebe o valor do significado original dessa palavra na hora de entender como que esses criados, não, restaurados. Restaurados. Agora veja que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E eu acrescentaria também que sem fé é impossível entender a revelação que Deus dá em sua palavra, que inclui a revelação da criação do universo, em tempos imemoriais, em Gênesis 1:1. A sua ruína e o posterior aparelhamento ou restauração da terra para servir de habitat para o homem. Veja que ninguém é capaz de saber o que aconteceu lá atrás, a não ser por revelação. Todas as teorias científicas são apenas teorias. Elas supõem que pode ter acontecido isso ou aquilo. Mas nós temos a revelação de Deus, dizendo o que realmente aconteceu. Paulo deixou claro aos coríntios que não era com ciência e conhecimento humano que ele tinha ido até eles, mas em uma condição de nulidade dessas coisas, para que a fé deles não se baseasse na ciência dos homens. E Paulo era reconhecidamente um sábio na sua época, e
no seu país também, na sua região, mas ele considerou a sua bagagem humana refúgio comparada ao conhecimento de Cristo. Ele escreve para os Coríntios: eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens ou ciência dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos principais deste mundo, que se aniquilam. 1 Coríntios 2, de 3 a 6. Bem que a busca por evidências científicas para provar a Bíblia poderia ser retrucada com o que Paulo diz aos Gálatas. Ele diz assim: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gálatas 3:3. Ali ele admoestava aqueles cristãos que queriam se justificar pelas obras humanas de obediência à lei mosaica, mas eu não teria problemas em usar o mesmo versículo para os que usam de instrumentos de sabedoria humana para tentar provar que a palavra de Deus é verdadeira. Eu sugiro a leitura do livro de Bruce Anstey, The Gap, em Genesis 1. Is It a Theory? Ele é publicado pela Christian Truth Publishing, e lá tem muito mais sobre o assunto. E é dele que eu extraio a seguinte passagem. Veja só. Gênesis 2:4 é um resumo divinamente inspirado da criação. Diz: estas são as gerações dos céus e da terra quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. A obra de Deus é declarada duas vezes aqui. Primeiro, em conexão com o que ele criou num passado sem data. Repare que em Gênesis 1:1, os céus são mencionados antes da terra, que é a ordem da criação. Então, em segundo lugar, a obra de Deus é declarada em conexão com as coisas que ele fez. Repare que em Gênesis 1, versículos 3 a 31, a terra é mencionada antes dos céus, pois é a ordem da obra de Deus nos 6 dias de reconstrução. Ao enfatizar essas coisas, o Espírito de Deus estava claramente indicando que o relato da criação continha duas obras distintas de Deus. William Kelly conclui suas observações sobre este assunto dizendo: a ideia comumente aceita de se colocar a criação do mundo cerca de 6.000 anos atrás é um mero erro, um erro crasso. A Bíblia não é de forma alguma responsável por tal ideia. Onde as Escrituras dizem qualquer coisa parecida com isso? Esse ele tirou do livro A Criação, de William Kelly. Isso que é transcrito do livro Is the Gap a Theory? Escrito por Bruce Anstey. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.